Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus, quanta gente. Tem sido um prazer muito grande, né? Nós estamos aqui com vocês desde sábado à noite. Estamos ensinando acerca do Sermão do Monte. E eu mais aprendi do que ensinei, certeza disso. Deus falou com a gente sobre bem-aventuranças e o que significa isso no contexto histórico e no contexto das nossas vidas. Depois nós aprendemos acerca do perdão, da prática do perdão e o benefício maior do perdão, que é sermos libertos daquele ressentimento em relação ao outro. E agora à noite eu quero encerrar com vocês, e é muito difícil escolher o que dizer, porque é tanta riqueza, né, no Sermão do Monte. Ó, irmão, vai ter um galardão, hein, a Bíblia fala. É tanta riqueza no Sermão do Monte que ficaríamos aqui 1, 2 meses estudando e isso ainda iria se renovar, né? Mas eu quero finalizar com vocês falando um pouco sobre a questão da oração e um pouco da fé, né? Essa oração mais prática. Quero que você abra aí a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6 de Mateus. A gente vai ler a partir do 5, que é... Jesus vai fazer algumas comparações do que a gente não deve fazer na oração, para depois entrar no Pai Nosso e dizer como é que a gente deve orar. E mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre um mal do nosso século, que é a ansiedade. A gente tem vivido dias muito difíceis, muito incertos. O Covid, ele veio um pouco para acentuar essa realidade, né? Do como será o dia de amanhã, como será o próximo mês. Tantas incertezas financeiras, políticas. Isso gera inquietação no nosso pensamento, na nossa alma. Inquietação quanto como é que vai ser com os nossos filhos, inquietação como é que vai ser com aquela prestação da casa que eu assumi, com aquele novo emprego que eu estou adquirindo. Então nós, infelizmente, andamos constantemente inquietos. E é uma luta da nossa carne com o nosso espírito para que a gente confie em Deus. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje e da importância da oração. Amém, irmãos? Então, o verso 5 fala assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, né? Ou seja, os atores, os artistas que faziam teatro, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, ou seja, na frente das igrejas, e nos cantos das praças, para serem vistos por homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o que queriam, já têm a sua recompensa. Tu, porém, Jesus está falando para os discípulos, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto é que vai te dar essa recompensa da tua oração. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar eles vão ser ouvidos. E não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Amém, irmãos? Eu vou ficar nesse primeiro momento aqui. Meus queridos, Jesus vai colocar algumas situações que nós humanamente estamos tendenciosos a praticar durante a oração, e ele vai dizer, olha, não faça assim, não é correto. E ele coloca 2 situações em especiais, que é a questão de nós orarmos por uma religiosidade. Orar porque tem que orar. Orar porque o pastor falou que você tem que orar. Orar simplesmente porque tem um culto de oração e você talvez é um líder na igreja e você, enquanto líder, é tentado a mostrar que você está sendo crente. E Jesus vai dizer, isso é um grande engano. Porque quando você ora externamente, ou seja, a tua motivação, o teu foco é orar porque os outros estão orando, ou orar porque o fulano de tal te pediu para orar, a tua oração, como dizia a minha vozinha que faleceu, não vai passar do teto.
Porque a sua motivação não está na oração. E quando a gente estudou aqui o Sermão do Monte nesses dias, a gente vê Jesus dizendo que aquilo que está dentro da gente é mais importante daquilo que a gente está revelando. Ou seja, nós podemos ter práticas religiosas externas, com pretextos espirituais, mas sermos carnais nessas práticas. Se nós olharmos a parábola do filho pródigo, havia um filho mais velho que ficou. E esse filho mais velho que ficou comia na mesa do pai, tinha comunhão com o pai, trabalhava com o pai todos os dias, e quando o filho pródigo retorna, o filho mais velho fica revoltado com a graça e a misericórdia do pai em relação ao filho mais novo. E aí o coração do filho mais velho é revelado. E ele diz: eu tenho ficado contigo todos esses anos, e para mim o Senhor não fez nada desses banquetes, nem nada de toda essa cerimônia, né? Ou seja, ele estava na casa do pai, mas não entendia o que era estar relacionando com o pai. E muitas vezes nós estamos na igreja tendo práticas cristãs externamente espirituais, mas o nosso coração não está no reino do nosso Deus. E se você tem caído nessa tentação de viver uma religiosidade por cobrança da sua família, por cobrança talvez de algum cônjuge que é mais espiritual que você e você se sente pressionado, eu quero te dizer, não vale a pena. Porque a sua espiritualidade, ela não está sendo sincera. O termo sincero, biblicamente falando, ele vem de uma ideia que é sincera. Antigamente eles faziam os ídolos e colocavam um pouquinho de cera para fechar as rachaduras do barro. Então quando tu ia comprar aqueles ídolos de barro, de cerâmica, você não conseguia ver as pequenas falhas, porque tinha cera. Se você quisesse comprar uma imagem ou um vaso, ou seja lá o que for, legítimo, sincero, ele tinha que ser sem essa cera. Então, se nós queremos ter uma oração sincera, uma espiritualidade sincera, ela tem que ser sem cera, sem capa. Não ministramos para que os outros vejam. Não evangelizamos para que os outros vejam. Não fazemos para que os líderes, pastores, nos valorizem mais. Às vezes nós, enquanto jovens, eu me converti com 17 para 18 anos. Eu vivi no mundo, eu nasci na capital, em Belo Horizonte, e eu vivi muita coisa. Eu fui muito estragada antes de chegar no reino. Mas uma das coisas que eu já aprendi logo no início é que se o meu coração não tivesse naquele que consegue me transformar, não ia durar o meu tempo na igreja. Se eu não me rendesse de fato a Ele, sem hipocrisia, e me revelasse e me abrisse com Ele, e dissesse: Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Eu não estaria onde eu estou hoje, não teria feito nada para Ele do que eu fiz. E aí um segundo exemplo que Jesus diz é: olha, não oreis com vãs repetições, né? E a ideia das vãs repetições era que os pagãos daquela época, eles tinham uma ideia de manipulação dos seus ídolos, de manipulação dos seus deuses. Então eles entendiam que por muito falar, é igual aquela criança que fica insistindo com o pai e vence pelo cansaço. Ah, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, mãe, eu quero, não, menino, mãe, eu quero, não, menino, mãe, me dá o celular, me dá o celular, não, menino. Você fica tão cansado daquilo que tu cede, né? Mas Deus não é igual a gente. Deus não é gente, aliás. Ele é Deus. E a relação com Ele não é de manipulação, mas é de entrega. Então, se nós oramos achando que estamos nos vitimizando numa oração, se nós oramos achando que vamos mudar o coração de Deus, eu quero dizer que a Bíblia não fala sobre isso.
Não é essa a teologia do Sermão do Monte, não é essa a teologia de Jesus. Nós não podemos barganhar, porque nós descobrimos aqui no sábado que nós somos pobres de espírito e não temos moeda nem para troca com Deus. Que porque somos necessitados, nós não conseguimos pagar por aquilo que recebemos dele. E se ele é o dono de tudo e tudo nos deu, o que é que nós podemos dar a ele que já não fosse dele antes? Então, entender, irmãos? Então, não tem como numa oração a gente ficar repetindo e insistindo para Deus dar aquilo que tu quer. Se eu e você não recebemos aquilo que temos orado, já é uma resposta, amém? Quando nós oramos, a resposta ela pode ser duas, sim ou não. E não é por muito insistir e falar que Deus vai mudar. Não podemos fazer igual Jonas e aí ser sentimentais demais, emotivos demais e achar que a gente vai manipular Deus com as nossas atitudes, porque Ele não vai mudar naquilo que Ele já determinou, irmãos. O termo que Jesus diz é: entra para o teu quarto e fecha a porta, né? Entra para o teu íntimo. O termo em grego é tameion, né? O tameion significava um ambiente da casa onde se guardava tesouros. Era um depósito subterrâneo ali escondido, onde tu colocava coisas importantes. Jesus vai dizer: vem para o íntimo, porque é aqui que eu estou. Abre o teu coração. Eu tenho mais para você. Muito mais. Sai desse nível terreno, carnal, religioso. Vem para o teu quarto. Vem para o tameion. Vem para esse lugar de reserva. Onde só estamos eu e você. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Onde você pode falar dos seus pecados. Onde você pode se abrir para Ele, porque tem ninguém te ouvindo. E nesse momento da oração, é que Deus fala com a gente qual é a vontade dEle. O objetivo de orarmos não é só sermos ouvidos, mas também ouvir, amém, irmãos? É um diálogo. E a oração, ela muda o nosso coração. Quantas vezes, irmãos, nós não passamos dificuldades e os dias têm sido cada vez mais difíceis. Eu cheguei no Brasil, fui fazer uma feira com a minha mãe no supermercado, eu quase caí para trás. Nunca vi preços tão altos, nem na Europa. Vocês são uns valentes e guerreiros, bons economistas. Estão fazendo um milagre, né? Estão multiplicando o azeite todos os dias. Isso aflige a alma da gente, irmãos. Como é que eu vou pagar uma faculdade para o meu filho? Como é que eu vou sair desse aluguel? Como é que eu vou trocar o meu carro? Como é que eu vou fazer uma revisão? Como? Eu não sei te dizer como. Mas Pedro disse que há alguém, que é Jesus, que tem as palavras de vida eterna, e é para Ele que Ele vai. Eu não tenho expectativa, irmãos, de ter respostas para vocês. A minha expectativa é dizer: Jesus tem resposta para vocês. Não tem outro caminho. Se nós não entendermos que nos dias maus nós temos que intensificar uma oração genuína, nós não vamos resistir com alegria nesses dias. Nós não vamos achar que somos bem-aventurados. Nós vamos cair no engano de achar que somos quase amaldiçoados. Se calhar vamos pensar: qual é a vantagem de estar na igreja? Qual é a vantagem de servir a Deus? E esses pensamentos vão minando a tua alma, vai minando a tua fé. Porque nós não estamos vigilantes numa oração aberta e sincera com Deus. Para pensar aí, irmãos, quando foi que tu parou o teu dia para orar mesmo a Deus? Que tu entrou no teu quarto, no teu coração,
olhou para dentro de você e disse: Deus, eu estou assim, eu me sinto assado, blá, 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 Deus, estou sem fé, Deus, não estou aguentando, Deus. Quando foi, meu querido? A gente vive dias tão corridos que a gente acorda e quando volta para casa o dia já acabou, mas o serviço não. E aí vamos cuidar de filhos, e vamos cuidar de casa, e vamos fazer a marmita para levar no outro dia. E vai dormir com a perna inchada, cansado, fadigado, cedendo ao cansaço do dia. E isso dura semanas e meses. Mas Jesus está dizendo para a gente que se nós não orarmos ao Pai, se nós não buscarmos ao Pai no nosso íntimo, nós não vamos ser renovados. Não é no Netflix que você vai ter a resposta. Eu adoro Netflix, por acaso. Mas eu tenho que ter uma organização do meu tempo, uma organização da minha agenda. É importante ter lazer, irmãos. É importante você ter um tempo de desanuviar a sua mente. Mas esse tempo não pode ser maior que o tempo com Deus. O tempo de trabalho não pode ser maior que o tempo com Deus. O tempo gasto nas atividades domésticas não pode ser maior do que o tempo com Deus, porque você não vai aguentar muito tempo assim. Daqui a pouco você já não vê graça na pregação, daqui a pouco aquele louvor já estava frio, daqui a pouco o irmão olhou torto para você e você, quando menos espera, já nem está vindo mais nos cultos. Isso não vai melhorar a tua situação, você percebe isso? Irmãos, eu estava falando isso hoje com o meu pessoal. Eu não sei como que as pessoas lá fora conseguem viver hoje, nesses dias, sem Jesus e sem Deus, porque não tem esperança, irmãos. Não tem. Imagina você acordar e não ter um Deus para falar. Imagina você passar uma dificuldade na saúde, igual eu passei. Semana passada eu tive um mal súbito na Europa, eu perdi o jogo das pernas. Eu estou aqui hoje com muita dor no meu joelho direito. Amanhã eu vou passar por um especialista. Mas eu tenho a esperança que Deus vai junto comigo. E quem não tem? Eu orei, entreguei o meu joelho ao Senhor e disse: Deus, eu preciso pregar em pé. Amém por isso. Agora, e quem não tem pessoas que possam falar com Deus, socorrer, ver uma esperança, sentir a graça? Como é bom sentir a graça. Como é bom Deus arrumar uma provisão para você quando você não estava esperando. É bom ou não é? É poderoso isso, né? E aí ele vai dizer: quando vocês orarem, então vocês oram assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados, né, as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui na oração dominical, a primeira coisa que a gente aprende é que hoje a nossa identidade ela é diferente. Hoje nós temos um Pai. Eu não sei qual foi a sua relação com o seu pai, mas a minha relação com meu pai biológico foi muito ruim e muito destrutiva. Meu pai biológico até hoje ele é praticante de Umbanda e Quimbanda, assim, então magia negra reina na vida dele, né? E quando eu me converti e depois eu fui fazer seminário, ele parou de falar comigo.
Ele falou que a minha decisão foi a maior decepção dele, porque ele tinha grandes planos para mim. Porque eu tinha uma espiritualidade muito aguçada, e nisso eu concordo com ele, eu tenho mesmo. E às vezes a relação que a gente tem com o pai da gente dificulta a gente entender a pessoa de Deus enquanto pai, né? Às vezes você vem de uma herança onde você teve que batalhar sempre sozinho, que quando você sabe que tem alguém que você pode contar, você nem percebe como que faz com isso, né? É tão novo para você, você batalhou tão sozinho durante toda a sua vida e agora você tem um pai que cuida, um pai que ouve, um pai que liberta, um pai que cura, um pai que sonha os seus sonhos. Isso é muito sobrenatural para mim, porque o natural não foi isso que eu vivi, não foi isso que eu recebi. Mas o importante da gente entender também é que esse pai, ele não é só meu, ele é nosso. Jesus traz uma ideia mais ampla da relação com Deus, numa ideia de comunidade. Então, às vezes a gente está num serviço lá no nosso emprego e a gente quer que Deus abençoe só a gente. Quem já não fez essa oração? Deus, aumenta meu salário. Deus, aquela vaga ali já é minha, em nome de Jesus, tome posse. Vou ungir aquela mesa, passa despistado, unge a mesa e fala, vai ser minha. Mas o pai é nosso, né? O pai é de outras pessoas que estão ali no seu serviço, o pai é de outras pessoas que estão na tua família. E qual é o pai e a mãe que escolhe um filho em detrimento do outro? Quem faz isso? Que vai alimentar o filho mais velho e vai deixar o mais novo com fome? Quem faz isso? Que vai comprar roupa para o filho mais novo e o mais velho fica andando aí mulambento pela rua? Que pai e mãe faz isso? O pai é nosso. E nós devemos aprender a orar pelo outro, assim como a gente ora para a gente, incluindo o nosso pai, as nossas necessidades. Amém, irmãos? Porque essa é a oração do discípulo, porque o discípulo entende que ele faz parte de um corpo, que ele não é um ser maior, que ele não é o último biscoito do pacote da bolacha, que por mais que a mãe dele diga que ele é lindo e maravilhoso, ele não é maior do que os outros. Para a mãe da gente, a gente brilha, né? Pelo menos a minha. Ela fala que ela acertou tanto que ela nem precisou ter mais filhos. Por isso que eu tenho essa autoestima boa. Mas, irmãos, se nós não entendermos que nós somos discípulos de um corpo, a gente perde a ideia daquilo que Jesus fez pelo corpo. Jesus não morreu só por mim. Ele não morreu só por você. Ele morreu pela igreja, que é o corpo dele. E se nós oramos em corpo e pelo corpo, ele abençoa a nossa oração. Depois ele vai dizer sobre orarmos e colocarmos a necessidade daquele dia. A gente anda tão ansioso e tão preocupado que o mês começou hoje, né? Vamos pensar que hoje é dia 5, hipoteticamente. Você acabou de receber seu salário, já pagou todas as contas e já está pensando no salário de maio. Não é assim? Ansiedade, preocupação, né? Você se preocupa antes do tempo. Você está se ocupando antes do tempo. A gente está em abril, a gente não está em maio. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se você não expor o seu coração, as suas necessidades, hoje, amanhã, depois e depois, todos os dias, diariamente, você vai ficar cada vez mais ansioso. Mas se você tem uma prática de oração, igual você tem de escovar dente, amém? Amém. Na Europa não é todo mundo que escova todo dia, não. No Brasil é.
Eu acho, ainda nada mudou, né? A gente não tem práticas de cuidado pessoal, de higiene pessoal todos os dias? E o que aconteceu com a oração, irmãos? É 10 minutos. É 10 minutos que tu acorda, nem levantou da cama ainda, se for o caso, e você diz: Deus, obrigada pelo dia de hoje que o Senhor já preparou para mim. Deus, me dá sabedoria para enfrentar o que eu preciso aqui. Deus, hoje é dia de pagar os boletos, é um dia tenso para mim. Isso é relacionamento. E aí você acorda, toma teu banho, faz a sua higienização, sai para trabalhar e durante o dia você vai sentindo Deus fazendo. Porque você já colocou Ele no seu dia. Você já incluiu Ele nas suas demandas daquela segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se nós não incluirmos, nós vamos andar sozinhos naquele dia e vai ser um dia muito pesado, irmãos. Eu trabalho com marketing digital, eu tenho uma agência de marketing. Quando eu pego um cliente novo, a primeira coisa que eu faço é bolar uma estratégia. Faço um raio-x, uma anamnese do negócio dele, pontos fracos, pontos fortes, objetivos SMART, persona. Mas eu faço tudo isso orando a Deus, irmãos. Eu sento e falo: Deus, o Senhor conhece esse cliente aqui melhor do que eu. Quando ele estava na barriga da mãe dele, antes de nascer, o Senhor já sabia a história da vida dele. Os clientes do meu cliente, o Senhor já sabe quem são todos. Então ajuda aqui a serva. Ajuda a tua filha, Deus. Traz sabedoria no meu serviço, me dá entendimento, me dá discernimento. Irmãos, não tem nada mais prazeroso do que ter Deus como sócio no teu negócio. Não tem, irmãos, eu vivo esse negócio que eu estou dizendo. Eu vivo isso. Jesus vai dizer que além de nós pedirmos o do dia, nós também devemos perdoar quem nos deve. Eu não vou entrar aqui na profundidade do perdão, porque nós tratamos isso de manhã. Quem não veio, perdeu. Foi uma bênção de manhã. Foi muito bom. Mas nós temos que criar o hábito de perdoar dentro da nossa oração diária. Então, a nossa oração diária, ela tem um pacote. E dentro desse pacote, você tem que orar para aquele miserento que te perturba a tua alma. Sempre tem alguém, né? Sempre tem um calo, sempre tem alguém que pisa ali no teu calo. Às vezes é na família, você fala: ih, vem a fulana. Não tem? Todo mundo tem. E se nós não orarmos para perdoarmos essas pessoas, nós vamos ficar escravas disso, presas nesse sentimento, e a gente não anda, né? Não prossegue. E não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, nós precisamos pedir ajuda para Jesus todos os dias para lidar com o nosso pecado. Deus, me ajuda, porque hoje eu vou ter uma reunião com fulana e ela me irrita muito. Me ajuda com a minha personalidade, me ajuda com essa minha dificuldade. Me ajuda. Então, a oração é também para nós pedirmos socorro. Se você está sendo tentado, e a tentação ela é interna, né, irmãos? Ela já está aí dentro de você. A sua dificuldade, igual a da Débora aqui, ela já está dentro de você. E aí, externamente, você é provocado, mas o desejo, ele está dentro de você. E enquanto nós vivermos aqui, nós vamos ser tentados a uma luta, né? Da carne com o espírito. A lei de Deus habita no meu coração, a gente viu Paulo dizendo isso, mas os meus membros habita o pecado, a carne. E o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não deveria, esse eu acabo fazendo. Então não dá para a gente vencer as nossas lutas internas se nós não orarmos por elas todos os dias, irmãos.
Não fique achando que você vai vir num culto de libertação ou na corrente de não sei quantos pastores que tem por aí. Acho que é 318, né? Se não mudou. E a partir daquele dia, você nunca mais vai ter vontade de cometer esse pecado. Irmãos, isso não existe. Todos os dias você tem que dizer para Jesus: Jesus, hoje está mais difícil do que ontem. Hoje foi mais difícil. E o dia que for mais difícil, nós temos que orar mais, para chegarmos mais até Jesus, até Deus, e sairmos forte da oração. Senão você vai caminhando e alimentando esse sentimento, esse desejo, e você não sai do lugar, irmão. Se você não for honesto e dizer: Deus, eu sou isso aqui que a minha mulher fala para mim todo dia. Na frente dela eu não admito. Falo: você tá louca, mulher? Mas para o Senhor, Deus, eu tenho que ser sincero, sincera. A minha mulher está certa, eu sou isso mesmo. Me ajuda, Deus. Trabalha em mim, Deus. Me fortalece um pouco mais nesse dia, Senhor. Se nós não orarmos para que Deus nos fortaleça naquilo que temos dificuldade, a gente vai cair nas tentações e no pecado, irmão. E depois que a gente cai naquilo, fica mais difícil, a gente fica se lambuzando, né? Se lameando, e fica mais pesado de sair. Não chegue a esse ponto, entenda a importância da oração. Queria que os irmãos abrissem, agora a gente vai ler verso 25 a 33, e eu quero falar um pouquinho, para encerrar nessa noite, sobre a ansiedade, né? Ansiedade por essa vida. Que está muito ligado ao que a gente já disse aqui em relação à oração, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho algumas amigas de alma que eu adquiri no seminário, que quando eu desabafo com elas, a minha alma acalma. Eu não sei se vocês têm alguma pessoa dessa na sua vida. Um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão. É impressionante, né? Você está angustiado, preocupado ali, e aí eu ligo para ela mora em Brasília, e só de falar com ela eu já vou me sentindo melhor, assim, é uma catarse, né? E como ela me conhece muito bem, a gente morou juntas 4 anos num seminário interno, ela viu todas as minhas falhas, todos os meus defeitos e todas as minhas qualidades. Ela sabe bem como falar comigo, né? E o verdadeiro amigo é aquele que te confronta, né? É aquele que fala com você como deve ser. A minha mãe, por acaso, é uma boa amiga também. Ela me detona no bom sentido. Eu dou uma brecha para ela e falo assim: mãe, eu estava pensando, eu acho que eu sou um pouco irritada, né? Ah, minha filha. Então, já que você tocou nesse assunto, e eu saio mais leve daquela conversa, porque eu olhei para mim, reconheci e me redireciono, né? Tento ser alguém melhor. Essa mesma relação que nós temos com pessoas aqui, que é uma bênção, e Deus tem isso para a gente, Deus também já tinha na Trindade, antes da criação, o Pai, o Filho e o Espírito, né? Onde eles se relacionavam. Nós somos seres relacionais na Terra porque o nosso Criador é um ser relacional. Onde cada um tem um papel e cada um desenvolve uma função e um completa o outro, né? Então aqui na Terra Deus vai criando essas ligações também, onde a gente vai partilhando e vai ficando mais leve. São irmãos na fé, pessoas mais chegadas que o nosso irmão de sangue, né?
Mas para além disso, o convite de Jesus para nós é que nós também confiemos no Deus, assim como a gente confia nessas pessoas, assim como a gente se abre para essas pessoas, assim como a gente vai falar com eles, certo de que eles têm uma palavra para a gente, não é assim? A gente sabe quem procurar. A ideia é a mesma, o objetivo de Jesus é dizer, olha, vem a mim, vem ao Pai, lança a sua necessidade, a sua ansiedade. E aí ele fala, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É uma ordenança, irmãos. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Então olha para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Entretanto, o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que aves? E qual de vocês que ansioso, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Considera como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque são os gentios que se preocupam com essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e as suas justiças, e essas coisas vão ser acrescentadas para vocês. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que os gentios, ou seja, aqueles que ainda naquela época não se renderam a Jesus, não conhecia, não se relacionava, não tinha Deus como o Senhor, eles andavam muito preocupados com o dia de amanhã. E aí Jesus vai dizer, peraí, então agora, Débora, você é minha filha, você faz parte do reino, minha discípula, e tu está preocupada igual com aqueles que não têm a gente, o Pai, o Filho, o Espírito? É como se Jesus dissesse, você está doida? Você não entendeu, sua ficha não caiu, sua chave não virou, sua identidade é outra agora. Tu tem um Pai, tu tem um Deus que fez todas as coisas, irmãos. Irmãos, preste atenção nisso. Nós temos um Deus que fez todas as coisas e sustenta essas coisas com a mão dele. O sol está onde deveria estar, a terra está onde deveria estar, as águas, as estrelas, tudo controlado, onde deve estar no seu devido lugar. E o Espírito desse Deus aqui habita dentro de você. Você está entendendo isso, irmãos? Se você é discípulo, o Espírito desse Deus habita dentro de você. E você acha que Ele não vai saber como te dar de comer e de vestir? Você está de brincadeira comigo. Nós não podemos deixar que os gentios dos nossos dias roubem a nossa fé e a nossa esperança, irmãos. É o contrário. Nós é que temos que dizer para eles que há uma esperança, porque você vive essa esperança e você acredita nela. De que dias melhores virão, porque Deus governa o que Ele criou, meus irmãos. Deus governa.
Você entende isso? Mãe, você governa a sua casa, você governa o seu lar, você tem as suas normas. Todo mundo na sua casa segue mais ou menos o que tu estipula, ou que tu tenta. E Deus criou e governa, é tudo, irmãos. É economia, é política. Nada escapa, é desastres ambientais, seja lá o que for. Nada escapa da mão do nosso Deus. E nós andamos no dia a dia como gentios, como aqueles que não sabem da onde vem a sua esperança. Tu sabe de onde vem a tua esperança. Eu sei de onde vem a minha esperança. E eu sei que esse Deus, Ele é fiel e nada mudou. Se na oração diária, irmãos, a gente não compartilhar o nosso coração, a gente vai começar a achar que o nosso vizinho veste melhor que a gente. A gente vai começar a achar que o nosso vizinho tem coisas melhores do que a gente. E de fato ele pode ter fisicamente. Mas Jesus vai dizer para a gente guardar tesouros onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Por que a gente está querendo viver como um gentio, irmão? Não, mas eu preciso trocar de celular, que agora saiu o iPhone 999. Não, porque o meu Deus é fiel. E o que tem a ver? Eu fico imaginando Deus ouvindo a gente. O que tem a ver nariz de porco com tomada? Irmãos, Jesus vai dizer que a gente tem que viver o reino. Verso 32, porque os gentios é que preocupam e procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino. Nós temos que parar de viver esse mundo, irmãos. Porque essa caminhada capitalista só traz dor e sofrimento. Não tem nada melhor, irmãos, do que você sentir o reino de Deus te usando. Não tem nada melhor do que tu estar no teu serviço e Deus te dar um discernimento de espírito, como resolver uma situação caótica. Não há nada melhor do que alguém chegar ali destroçado e você falar assim: eita Deus, hoje sou eu que vou ser usado. É para isso que nós fomos salvos. Para deixarmos de sermos gentios e passarmos a sermos filhos da graça, herdeiros de Deus. A nossa visão, ela tem que ser mudada, mas isso só acontece se nós tivermos uma vida diária de oração. Não tem outro caminho, irmãos. Porque nós somos, durante o dia, bombardeados por muita humanidade, por muita carnalidade, por muito mundanismo, o dia inteiro. 10, 12 horas do dia. Se a gente não tirar 10, 15 minutos para fortalecer o espírito, a gente não vai chegar lá. É desproporcional. Nós não vamos conseguir. E nós não devemos andar ansiosos, irmãos, porque não faz sentido. Jesus está dizendo: vocês podem aumentar algum côvado do curso da sua vida? Vai fazer diferença você ficar preocupado, vai fazer diferença você não dormir, vai fazer diferença você roer as unhas, vai fazer diferença, mulher, ficar perturbando o seu marido, que tem isso, que tem aquilo.
Deixa o homem chegar em casa, deixa o homem respirar. Acalma seu coração, mulher. Deixa o homem chegar, tomar um banho, comer alguma coisa. Nós somos rápidas, né? Nós somos rápidas no perceber, rápidas no falar, rápidas em querer resolver. Mas Deus fez o homem diferente da mulher e graças a Deus por isso. Porque a gente não é fácil. Assim como o homem também não é. Mas na diferença a gente se encaixa. É gostoso ter um companheiro, é gostoso ter uma pessoa com você. Não é fácil. Nem sempre o gostoso é fácil. Mas a gente entende que a família é projeto de Deus. E casamento é lugar da gente se santificar, da gente mudar, da gente colocar o nosso eu de lado, né? E amar mais, perdoar mais. Se nós não entendermos que nós temos um Deus que já sabe de todas essas coisas, nós estamos vivendo igual nós vivíamos antes dele. Antes de estarmos nele, de lá você já veio, amém? Agora é outra história, a chave virou. É outra situação. Se dentro de você continua igual, é porque você não entendeu o poder dessa herança de ser feito filho de Deus, reconciliado com Ele. Falta mais estudo bíblico, falta mais oração para você. Tá tudo bem, vem para cá para a igreja que a gente tem isso aqui para você. Falta mais discipulado, falta mais ensinamento, falta mais Bíblia na sua vida, vem cá. Vem para a gente, que aqui a gente tem a receita de Jesus para você. E ele encerra dizendo: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, amém? Vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar a obedecer essa palavra? De viver o dia de hoje, de crer que aquele Deus que nos tirou de onde nós estávamos, sabe das nossas necessidades, que não é um iPhone 999, não é um Alfa, sei lá eu quais são os carros do Brasil, já nem lembro mais. As nossas necessidades, irmãos, elas são todas supridas em Deus, todas. E nós temos que confiar que Ele sabe o que é melhor para a gente. Amém? Você está disposto a orar a Deus e ouvir Deus? E ouvir que Ele pode dizer um não para você e ficar tudo bem com isso? E ali tu vai saber se o teu coração está no reino. Se Ele falar não e tu tiver dificuldade, não se desespere, há um caminho. Ore mais. E diga: Deus, não estou conseguindo aceitar que o Senhor não me deu ainda esse negócio que eu estou querendo. Seja sincera. Não estou conseguindo, Deus, abrir mão. Não estou conseguindo perdoar. Não estou conseguindo amar. Não estou conseguindo andar mais uma milha. Não estou. Me ajuda. Anda comigo. Me liberta disso. Amém, irmãos? Deus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Só o Senhor tem palavras que geram vida eterna em nós, Deus. Não há outro caminho para a gente, Senhor. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos honestos com o que nós sentimos, com o que nós pensamos. Deus, nós somos bombardeados todos os dias, mas a gente sabe a receita para superar esse bombardeio, Deus, e é a oração diária com o Senhor. É abrirmos o nosso coração, é pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar mais, é pedir ao Senhor que aquieta a nossa alma e a nossa ansiedade, que nos ajude, Deus, a lidar com a nossa personalidade. Às vezes somos agitados demais, às vezes somos indecisos demais, confusas demais, mas nós pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, Deus. Eu oro para que aquelas pessoas que hoje ouviram a Tua palavra e entenderam, tenham experiências
sobrenaturais com o Senhor na oração, Pai. Que elas sintam esse poder que vem do alto, que vem de Deus, quando elas orarem. Que elas sintam o Senhor naquele quarto, naquela intimidade, naquele coração, naquela aflição, naquele sonho, Deus, que talvez ele ou ela nunca contou para ninguém, naquele desejo secreto. Deus, que ele sinta o Senhor falando com ele, orientando, aquecendo, dando fé e esperança, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Passo a palavra para o nosso querido pastor.